Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estou de volta com mais 3 opiniões. Desta vez vou-vos falar de 3 livros que li agora durante o mês de maio, com diferentes opiniões, umas mais positivas que outras. Então, o primeiro livro que eu vou falar é este livro aqui, Sempre Tu, da Colleen Hoover. Um livro que eu já tinha na minha estante há muito tempo. Comprei este livro quando saiu, mas depois lá está, vocês já sabem como é que é, o tempo vai passando e eu ainda não o tinha lido. Quis ler já este mês, deu-me aquela vontade de o ler, porque começou-se a falar do novo livro da Colleen Hoover, o Lila, que vai ser publicado agora durante o mês de junho em Portugal e, portanto, eu pensei, bem, tenho ali um livrinho atrás dela para ler, convém ler já este para não deixar então acumular. Foi isso que eu fiz. Então, muito rapidamente, este livro vai contar a história da Clara e da sua mãe, Morgan. A Morgan foi mãe muito jovem, quando era adolescente, e, portanto, ela e a Clara têm uma relação, se calhar, algo conturbada. Elas dão-se bem, mas depois de um trágico acidente em que o marido da Morgan, da mãe da Clara, ou seja, o pai da Clara, morre, esta relação que já era frágil acaba por se tornar ainda mais frágil e então a relação delas acaba por se tornar muito complicada. É nesta fase que a Clara vai se aproximar de um jovem que anda com ela na escola, que é o Miller. Então, por um lado, nós temos capítulos que são narrados pela mãe, pela Morgan, e por outros capítulos que são narrados pela Clara. Portanto, nós vamos tendo aqui uma perspectiva de ambas as partes. Depois, por outro lado, também temos aqui esta dinâmica familiar, vai ter outras personagens que vão entrar no livro também. Vamos ter esta parte da dinâmica familiar de mãe e filha e, por outro lado, vamos ter aqui um romance fofinho entre a Clara e o Miller. Então, o que é que eu achei a nível geral deste livro? A nível geral, comparando com todos os livros da Colleen Hoover, este livro foi muito fraquinho, pelo menos para mim. Eu não achei a história nada de especial, achei que até chegou a um ponto em que se tornou repetitiva, parecia que não saíamos dali, sempre a mesma coisa, entre aqueles problemas entre a Clara e a mãe. Depois havia ali um segredo que se tentou esconder, mas que para mim foi simplesmente ridículo tentar esconder, porque mais cedo ou mais tarde ele iria vir à tona. E portanto este livro não foi assim, para mim pelo menos não foi nada de especial, como já referi, foi o mais fraco desta autora que eu li até agora e portanto eu dei-lhe apenas 3 estrelas, ok? Então, outro livro que eu li foi este aqui, Duquesa do Meu Coração, da Maya Banks. Foi o livro que fui a votos durante o mês de Abril e que, que fui a votos durante o mês de Abril para ser lido durante o mês de Maio no grupo, no Clube do Livro do meu grupo, do Somos Todas Duquesas e, portanto, todas lemos este livro. Ainda não nos reunimos no Zoom para falar sobre ele, mas vamos... Quer dizer, quando este vídeo sair, se calhar já vou ter falado com elas no Zoom sobre este livro. Mas então, o que é que eu achei do livro? Mas, aliás, primeiro, o que é que este livro fala? Este livro vai contar a história da Gillian. A Gillian casou-se muito jovem, inocentemente. Este livro passa-se no século XIX, quando as mulheres casavam muito jovens. A Gillian casou muito jovem e muito inocente, achava que o casamento ia ser assim tudo cor-de-rosa e afinal ela teve um marido bastante violento e abusivo. Portanto, quando ela recebe a notícia que o marido morre, para ela não existe qualquer tipo de desgosto emocional, muito pelo contrário, para ela foi uma festa, foi uma alegria. Ter-se vindo livre desta pessoa horrível que a tratava tão mal e que abusava dela. Por outro lado, ela tem aqui um grande amigo e este grande amigo vai apoiá-la na vida dela. Quando o marido dela morre, é esperado que ela faça o luto, etc. Mas ela não quer ser hipócrita perante a sociedade e ela decide que não vai fazer nada desse luto. E, portanto, ela segue com a vida dela sem fazer o luto pelo marido, o que a torna muito escandalosa, torna-se num escândalo na sociedade londrina. E é aqui que intervém o Justin, que é o 8º Duque de Whittington, que é o irmão do Case,
que o Case é o melhor amigo da Gillian. E então é aqui que o Julian, que o Justin vai conhecer a Gillian e vai tentar aqui uma abordagem para tentar minimizar os estragos aqui do escândalo que a Gillian está a causar na sociedade e que está a levar por arrasto o seu irmão, o Case, porque aqui o objetivo era o Justin proteger o Case. E é aqui que, obviamente, como vocês não deve ser nada de novidade, o Justin vai se aproximar de Gillian e eles vão começar aqui todo um estratagema amoroso. O que é que eu achei do livro? Eu gosto muito desta autora, eu já li livros dela há muitos anos, outros livros que já foram há muitos anos publicados, há muitos anos cá em Portugal, creio, se não estou em erro, foram publicados pela saída de emergência, não tenho a certeza, mas acho que foi pela saída de emergência, e gostei muito. Este livro eu gostei, mas não adorei. Para mim, achei que faltou algum fulgor aos personagens principais, principalmente o personagem masculino para mim não me encantou de todo. A personagem feminina já gostei mais dela, achei ela assim uma mulher de garra. No entanto, também achei o livro previsível, ou seja, aqui todos os acontecimentos que supostamente deviam ser assim brutos e devastadores, para mim não foram assim tão imprevisíveis, foram previsíveis. E portanto eu gostei do livro, mas não adorei. Mesmo assim eu decidi dar-lhe 4 estrelas, mas são umas 4 estrelas muito fraquinhas, são 3 estrelas e meia, sabem que no Goodreads aquilo só existe 1, 2, 3, 4, 5, portanto eu decidi no Goodreads dar 4 estrelas, mas no fundo isto corresponde a umas 3 estrelas e meia, ok? E então, por último, vou falar sobre o tão falado livro Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. É a minha estreia com esta autora. Eu já tinha começado a ouvir o audiobook deste livro em inglês, no entanto, como depois acabei por saber que o livro iria ser publicado em Portugal, decidi parar para esperar para ler em português, porque sabia que iria absorver muito mais desta história. Então, acho que vocês todas já devem saber do que é que este livro nos fala. Este livro vai contar a história da Evelyn Hugo, que ao se aproximar dos 80 anos decide contar a história da vida dela. E ela vai exigir em concreto uma jornalista que se chama Monique. A Monique vai com ela e vai escrever a biografia dela. E então o livro é a descrição de ela a contar a história da vida dela à Monique, para a Monique fazer as suas gravações, os apontamentos para eventualmente escrever a sua biografia. É claro que nós, à partida, desde o início do livro, sabemos que para ela exigir que seja a Monique a contar a história, nós desde o início sabemos que fiamos com a pulga atrás da orelha e sabemos que ali há alguma coisa que se passa, certo? Portanto, não posso falar mais do livro, vocês têm de ler, mas basicamente neste livro vamos conhecer como é que ela começou como atriz, como é que iniciou a sua carreira como atriz, conhecemos também um bocadinho de como foi a sua infância, como é que ela cresceu, com que idade começou a ser atriz e, claro, os tão famosos 7 casamentos da Evelyn Hugo. Ela casou-se 7 vezes e, claro, que nós aqui queremos descobrir, afinal, qual foi o marido que ela gostou mais, o que é que aconteceu nestes casamentos para terminarem tão cedo. Casou-se 7 vezes porque será que ela ainda não perdeu o desejo de encontrar o amor na sua vida? Será que ela encontrou esse amor? Então estas são as questões que são logo colocadas inicialmente. Para quem começa a ler o livro, são estas questões que nos surgem e então nós queremos sempre ler mais e mais e mais para tentar perceber. O livro tem um ritmo excelente, está sempre a acontecer coisas, o livro não é descritivo, o livro tem diálogos brilhantes, mostra aqui, como diz na sinopse, vai mostrar como é a vida de Hollywood na década de 50, portanto é um livro interessante de ler, conhecemos muita coisa, mas principalmente aqui por conhecer esta personagem tão enigmática que foi a Evelyn Hugo. Juntando a Evelyn Hugo, vamos conhecer outras personagens igualmente magníficas. Este livro realmente é uma obra de arte, é maravilhoso, é uma leitura imperdível, eu adorei. Comecei a ler e não conseguia parar, gostei mesmo muito. Só tenho uma coisa a dizer,
Relativamente ao segredo em si, por assim dizer, aquela questão que nós nos colocamos desde o início, afinal, quem é a Monique, afinal, porque é que a Monique está ali, não achei que fosse uma surpresa, porque também acho que não é esse o intuito do livro, porque nós desde o início sabemos que alguma coisa ali se passa, mas pronto, também quero vos dizer que achei essa parte previsível, mas que por um lado compreendo, e não estou dizendo isto de forma negativa, mas, ou seja, acho que no fundo ele é previsível, mas não é uma coisa negativa. Acho que faz parte do livro. E, portanto, é isso. Adorei este livro, adorei esta leitura, foi espetacular e foram, obviamente, 5 estrelas. Ok? Então, digam-me o que é que acharam das minhas opiniões, se já leram algum destes livros, digam-me nos comentários que eu vou gostar de saber o que é que vocês acharam destes livros, se já os leram, obviamente. Então é isto, beijinhos e vemo-nos em breve. Tchau!